o espiritismo também vai investigar. Além do magnetismo, então a gente, deixa eu só mostrar o livro aqui, né? Aliás, a capa já está aí, já foi o terceiro programa, que esse livrinho aqui. A gente entrou em Micaelos, né? E justamente qual era a principal tese dele, né? Além do magnetismo mineral, vegetal, animal, de Rostão, existe o magnetismo humano e o magnetismo espiritual. Então, essa é a tese dele, magnetismo espiritual. Magnetismo humano consiste na concentração por efeito da vontade do homem dos fluidos existentes nele na atmosfera que o cerca, mediante os quais, acerca da distância, ele atua sobre outro homem e sobre as coisas. O magnetismo espiritual resulta da concentração da vontade dos espíritos. Só que ele defende que todo magnetismo, né, ele tem essa questão espiritual, que afinal de contas, eu sou um espírito encarnado, né, concentrado por meio da qual reúnem à volta de si os fluidos, quaisquer que sejam encerrados no ser humano ou disseminados no espaço, e dispõe de modo a exercer ação sobre o homem ou sobre as coisas, produzindo efeitos por ele desejados. Então, no Livro dos Médios, para corroborar, ele cita justamente o Livro dos Médios nesse livro, né, para falar sobre essa questão do auxílio que os espíritos, né, dão aos magnetizadores. Aí, para embasar a tese dele, ele faz essa citação, aí no programa 3. Há, entretanto, os magnetizadores que não creem nos espíritos. A resposta da espiritualidade maior: pensais, então, que os espíritos altos que nele creem neles, desculpe, o que os magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem o chama, se dá por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. E se a gente acreditasse, né? Agiria com mais eficácia, faria coisas e considerareis milagres. Então, Micaelos cita Kardec para poder embasar justamente essa questão, né? E aí, no terceiro programa, a gente falando dele, de Micaelos, essa distinção do magnetismo humano e do magnetismo espiritual, conforme a natureza do agente, se o homem ou o espírito, é acertada. Entretanto, atendendo à natureza do fenômeno e à maneira pela qual ele se produz, consideraremos em nosso trabalho, o trabalho que está se referindo é o livro, como espiritual a ação magnética. E aí, ele faz justamente essa questão, né, que é levantada também por Kardec. Quem é que age? O espírito quer, o perispírito transmite, o corpo executa. Eis a síntese do mecanismo de toda ação magnética. Né? Então, segundo Micaelos, tudo repousa nos atributos da alma. E aí, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, a gente entrou no quarto programa, se não me engano, nesse livro, Passe de Radiações, de Edgar Armon, Métodos Espíritos de Cura. Qual foi a intenção dele, né? Ao escrever esse livro. Ele tinha intenção, ao escrever esse livro, ao escrever, pois, este livro, não temos em mira outra coisa que colocar ao alcance de todos, ainda dos menos aptos a esforços intelectuais, o pequeno rol de conhecimentos indispensáveis à prática judiciosa das radiações e dos passos, não só para que este se torne mais eficiente, como também para que se honre e prestigie cada vez mais o conhecimento doutrinário do Espiritismo. Né? Então, ele vai tentar, já naquela época, como eu falei no programa, dar vamos dizer aqui, uma sistematização, né? Não é fazer a coisa apenas ao senso comum. Então, ele observou muito bem o que acontecia nas casas espíritas, e aí ele tentou justamente sistematizar como deveria ser a aplicação, como o magnetizador deveria se comportar, né? Porque ele observou que a coisa estava acontecendo. Né? Mas, mesmo entre os espíritos, o conhecimento dos passos é deficiente e muito empírico a sua aplicação. Falta um acento ali, né? Há muito atributo pessoal e cada um age como entende. Então, é por isso que o programa ele foi
pensado, para que a gente possa também entender o magnetismo enquanto disciplina, enquanto protocolo, enquanto estudo, né? E aí, muitas vezes, provocando resultados, ainda, Edgar, contrários aos desejados ou necessários, e assim, como é natural, prejudicando a saúde dos doentes. Então, ele já começa com essa preocupação, que é muito batida nos cursos, a gente fazer a coisa com consciência. É preciso ter conhecimento dos passos. E aí ele começa a, justamente, né, catalogar quais são os passos, de que maneira eles são aplicados, quais são as técnicas, né? A multiplicidade de maneiras de fazê-los, sendo algumas ineficientes, outras contraproducentes, outras espetaculares e mesmo ridículos, né? Então, não existe o espetáculo no magnetismo, não existe nenhum show, não. Tudo é feito da maneira que é pensada, né? Não existe aí qualquer uso de qualquer, como é que eu diria aqui? De incensos, enfim, de outras coisas que, na realidade, sem condenar qualquer outra prática, né? Mas que, seguindo os protocolos do magnetismo, seria, digamos assim, menos espetaculares, né? E, ao mesmo tempo, pensado para que a coisa seja eficaz, essa é a palavra correta, né? Para que seja padronizado. Agora encontrei a palavra, e para existir uma padronização, né? Então, o despreparo individual, né, do magnetizador, a ignorância, quando eu falo ignorância, é do que ele está fazendo. Se eu estou aplicando concentradores, os dispersivos, o sopro, qual a distância, qual, né, a técnica que eu quero utilizar, ou por impactos, arrastamentos, eu preciso ter justamente consciência, né, daquele